reservamos esses minutos para nos desligarmos de tanta coisa que durante essa semana vem contra a gente, Deus, mas hoje a gente pode chegar na tua casa, na tua presença e podermos adorar a ti. Fala com a gente, Deus, na verdade, continua a falar conosco. Revela-te para nós nessa noite, Deus, que a tua palavra, que é viva, que restaura, a tua palavra ela liberta, Deus, a tua palavra ela traz cura, a tua palavra ela traz salvação, a tua palavra ela abre portas onde não existem portas, Senhor. A tua palavra ela quebra, Deus, a pedra dura, Senhor. A tua palavra tem poder, porque o que sai da sua boca nunca mais volta vazio. Sabemos que o teu pensamento é muito maior do que o nosso, mas essa mesma palavra diz que buscai a ti enquanto nós podemos achar, invocar a ti, enquanto o Senhor está perto de nós. Usa teu filho, Flávio é nosso amigo, Flávio é nosso irmão, nós amamos o Flávio, sua família, nós o abençoamos mais uma vez essa noite. Que a tua igreja, aqueles que entraram aqui, já pediram uma palavra do Senhor, eu sei que o Senhor já falou contigo e vai continuar a falar com você. E você que talvez não teve encontro com o Senhor nessa noite, abra teu coração. Hoje é dia de Jesus te chamar para os braços dele, porque ele te ama. Você não está aqui em vão. Há uma bênção e com certeza há um plano de Deus para a tua vida. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe, Flávio. Deus te abençoe, querido. Obrigado. Boa noite, irmãos. Poder sentar. Antes de começar a pregar, eu quero confessar um pecado. Quem é o dono do Corsa Classic vinho que está aqui do lado? Quando cheguei, eu dei uma encostadinha na traseira dele, tá? E qualquer dano é de minha responsabilidade. O meu carro tem sensor de ré, mas às vezes falha e nada foi encostada forte, mas encostou. Se encostou, eu tenho responsabilidade com isso, amém? Então depois do culto a gente vai olhar lá juntos. Se tiver algum problema, é de minha responsabilidade e eu arco com essa responsabilidade. É um prazer poder estar de volta aqui. Eu acho que eu preguei em outubro, foi em novembro do ano passado. Eu achei que eu tinha cometido algum pecado e eu nunca mais tinha vindo por essas bandas tão maravilhosas, tão abençoadas. Nem mesmo na casa do pastor eu consegui ter contato, uma coisa e outra, a gente não conseguiu se falar. Mas volto de viagem agora, um período que passei no Paraguai, bastante reflexivo e bastante abençoado pelo Senhor por aquilo que Deus tem feito. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Eu quero hoje, com a graça do Senhor, a dependência total de Deus, rapidamente, não quero me prolongar, tenho pelo menos em 30 minutos, esse é o meu objetivo, de comunicar a palavra do Senhor, que tem sido uma palavra que tem sustentado a minha vida. Eu quero falar do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, e nesse capítulo tão conhecido de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ver a ação de Deus na vida de Elias, né? É a história do profeta Elias, um homem de Deus, um homem que viveu com Deus questões tão particulares, tão íntimas, tão marcantes para nós. Obrigado, querido. Tão marcantes para nós, tão importantes. E ao ler essa história, e Deus me deu essa mensagem quando eu estava no Paraguai, e eu fiquei remoendo essa mensagem pelo menos por quase 30 a 40 dias. E o Senhor me acrescentou algo muito interessante que eu quero compartilhar, que na verdade isso aqui é a minha devocional. Isso aqui é algo que o Senhor falou ao meu coração, da obra que Deus fez. Eu queria trabalhar esse texto da seguinte perspectiva: Deus suprindo a sua igreja hoje. Porque esse texto aqui tem o Evangelho, e o Evangelho são as boas novas. Então, que você se coloque na condição da visão de Deus suprindo a sua igreja hoje. É o que Deus fez na vida do profeta Elias. Versículo 1 diz assim: Então Elias, o tebita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor,
Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio da palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Eu quero falar nessa noite sobre 3 P's. 3 P's, a palavra P. 3 P's que Deus se utilizou para operar na vida de Elias e do seu ministério. Os 3 P's que são essenciais, que Deus também opera hoje. Então, Elias se apresenta para Acabe. Acabe era um rei que estava idolatrando a Baal. Acabe estava mergulhando na idolatria. Esse era o contexto de Israel. Acabe estava juntamente com sua esposa Jezabel vivendo um tempo de rebeldia. Diz o texto que Acabe foi o pior rei. Antes dele não houve um rei tão terrível, tão idólatra, tão pecador como o rei Acabe. Deus havia lhe confiado o trono, e Acabe estava adorando aos falsos ídolos, e Acabe estava adorando a Baal. A Baal ele era conhecido como o deus da fertilidade. A Baal era conhecido como o deus do sol, como o deus da lua e como o deus da chuva. E a primeira coisa que Deus vai começar a tratar através da vida de Elias, porque todos os profetas estavam sendo mortos, os profetas de Deus estavam sendo ao fio da espada. Jezabel estava exterminando com os profetas de Deus, e o culto a Deus já estava sendo praticamente extinto naquele contexto. E Deus levanta um homem, como Deus levantou a sua igreja, para que nós possamos continuar a caminhada. Assim como Deus levantou a vida do profeta Elias, para poder enfrentar Acabe, para poder confrontar Acabe, assim o Senhor colocou a sua igreja nessa terra, para que possamos confrontar toda a idolatria e o pecado que tem tocado a vida da humanidade. Amém? Só a igreja do Senhor, só a igreja de Cristo nesta terra é o único meio pelo qual o homem, a sociedade, pode ter esperança. E não só o homem, porque se nós lermos primeiro Romanos capítulo 11, verso 36, diz que porque por meio dele e para ele, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, que nele, aprove a Deus que nele reside toda a plenitude da divindade. Então a igreja do Senhor, assim como Deus estava levantando o profeta Elias naquele tempo, para confrontar o pecado de idolatria, o povo estava servindo a Baal. Agora você pensa comigo, igreja, Deus levantou profetas para servi-lo no templo, e os profetas estavam se vendendo a Baal. E quantos profetas, e quantas pessoas têm se dobrado diante da idolatria? E quando eu falo de idolatria, eu não falo de estátuas, de imagens, de esculturas apenas, mas a idolatria do egocentrismo, a idolatria da autossuficiência. Nós podemos ser auto-idólatras, sabia disso? Nós podemos nos auto-idolatrar, idolatrar o nosso ministério, idolatrar a nossa forma de tocar e de cantar, idolatrar aquilo que nós fazemos. Então, o primeiro P, qual foi o primeiro P na vida e ministério de Elias? É o P da provisão. Elias chega para Acabe e diz que vai parar de chover, e pelo menos durante 3 anos e meio parou de chover. E Deus chama aqui no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne,
como também pão em carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então nós vemos aqui que Deus começa a trazer a provisão pelo pão e água. É interessante que os corvos é um animal, o corvo é um animal que se alimenta de carcaça, de coisas imundas, né? E a gente vê aqui uma palavra que ela sai do texto, implícita, que é a soberania de Deus. O Deus soberano, ele usa, no primeiro aspecto, o ser irracional, que são os corvos, para trazer pão para Eliseu. E ele ficaria junto à corrente de Queriate para beber da água. Ou seja, Deus estava sustentando Elias de pão e água. Mas para a gente, pão e água tem um significado e um entendimento muito simplório. Fulano está a pão e água. O pão, ele é antes de Cristo. Ele provavelmente foi criado pelos egípcios. Ele tem toda uma tradição judaica. Ele tem toda uma história. E o pão que Elias e os antigos se alimentavam não é esse pão que nós temos. Era um pão que o nutria. Era o pão que era necessário para o sustento do corpo do homem. Quando aquele homem se alimentava daquele pão, provavelmente o pão ázimo, que era um pão sem fermento, que era um pão sem mistura. Mas o que acontece? A gente não gosta mais dessa palavra básico. A gente não gosta dessa palavra básico ou base. É o básico, pão e água. Mas eu quero provar nas Escrituras Sagradas que o Senhor tem suprido a sua igreja de pão e de água, apenas. Agora, se eu trocar, porque a palavra básico tem como radical base no português. Então, básico deriva de base. A coisa já muda um pouco. E se eu mudar a palavra básico como sinônimo de suficiente, a gente já começa a avançar de forma diferente. Se eu usar a palavra suficiente, Deus estava suprindo a Elias com aquilo que era suficiente. Suficiente já perde um pouco o sentido do básico, daquela coisa pobre, simples. O grande problema nosso, irmãos, é que eu nasci, aos meus 3, 4 anos, eu nasci dentro de barraca, que hoje já não se fala barraca, hoje é select, drive-thru, né? Sam's Club, estamos todos americanizados. Então, eu nasci dentro da barraca do meu avô, eu era pequeno. O que é que se vendia apenas na padaria há 20 anos atrás? Pão, manteiga, leite, ovos, máximo queijo quando a padaria era top. Hoje você vê as padarias, se colocar só pão, ela quebra, meu irmão. Só que nós estamos vivendo essa vida, porque começamos, pelo menos aqui da nossa era contemporânea, começamos com o pão com manteiga, depois nós começamos com o pão com ovos, depois nós começamos com o pão com queijo, depois o pão com patê. Onde é que nós chegamos? Nós chegamos na era do x-tudo. Nós chegamos na era do x-tudo. Nosso pão tem que ter carne de frango, carne bovina, carne suína. Nosso pão tem que ter calabresa, tem que ter tomate, tem que ter tudo. E esse tudo tem tomado conta da vida dos santos. É o x-tudo, meu irmão. É a geração x-tudo. A geração que não se contenta mais com o que é suficiente. A geração que não se contenta com o que é básico, mas quer avançar com tudo. Agora observe que no x-tudo o pão passa a ser um coadjuvante. Porque o que vale é o conteúdo. O que vale é o tudo. O que vale é o tudo que tem dentro do pão. E essa cultura, ela tem tocado na vida da igreja do Senhor. Nós não queremos mais aquilo que é suficiente. Observe que em nenhum momento Elias reclamou, porque no decorrer do texto, se você for ler isso em casa, era o sustento que Deus trouxe para a vida dele. Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, e deixe marcadinho aí 1 Reis 17, que a gente vai ficar indo e voltando. Por isso que eu falei que era Evangelho. Evangelho de João, capítulo 6.
versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá. Olha aí, Jesus dizendo que vai suprir a vida da igreja com pão e água. Preste atenção nisso. Versículo 48: Eu sou o pão da vida. Versículo 51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Igreja, por que Jesus se compara ao pão? É uma pergunta a se pensar. Por que ele não se comparou a qualquer outro tipo de alimento, outro tipo de comida? Porque o pão tem essa representação de suficiência. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A tipificação do suprimento de Deus para a vida de Elias é que Deus estava dando o melhor para ele e tinha colocado o ribeiro para ele beber. Deus já deu à igreja dele o pão vivo que desceu do céu, para que aquele que dele se alimente, por ele viva. O grande problema é que nós não temos mais fome e sede do pão e da água, porque nós queremos avançar de forma mais explosiva. Nós não queremos mais a suficiência de Jesus. E eu quero falar para você, irmão, com muito amor e temor: se Jesus não for suficiente para mim, se Jesus não for suficiente para você, você está perdendo tempo, porque Jesus não tem vara de condão, Jesus não tem projeto com concessionária, Jesus não tem projeto com casa nova, com Minha Casa Minha Vida. Ele tem projeto com a tua vida e com a palavra dele. A igreja do Senhor é suprida pelo pão vivo que desceu do céu. Este é o evangelho de Jesus. E pela água que é o seu espírito. Porque em João 7 ele vai dizer: porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo que havia de ser derramado. Então a igreja do Senhor é alimentada do pão e do Espírito, da água. 1 Coríntios 12:12 nos diz que a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Tem muita gente, meu irmão, enjoado, com crise de inflamação. Eu sei bem o que é isso. Com intolerância, sentindo um problema no seu corpo, porque a igreja de Jesus é alimentada por Ele. Não existe nada que sustente, que me alimente e te alimente. Não existe nada, nenhuma filosofia, não existe nada. É o meu corpo que é dado por vós. Porque quando Jesus chega na ceia, o que é que ele pega? O que? Ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando Deus, no maná do deserto, ele supria aquele povo, o maná se tornava em quê? Em pão. Quando Adão pecou, ele disse: comerás do sol do rosto teu pão. Mas a geração X-tudo, esse desejo desenfreado, esse desejo que tem tocado a nossa vida de forma desenfreada, nós precisamos entender que a nossa suficiência é Jesus. É Jesus. Satanás, diz Paulo, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não fosse resplandecido a glória do Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Satanás não está preocupado se você vai casar, se eu vou casar, meu irmão. Satanás não está preocupado se você vai prosperar. O diabo está numa luta. Não, meu irmão. Satanás te dá tudo. Ele chegou para Jesus e te deu os outros reinos desse mundo. Se você quiser os reinos desse mundo, você vai ter um aliado ao seu favor e eu. Satanás, o príncipe das trevas. Não acho que o diabo está preocupado contigo porque você vai conseguir um emprego. O diabo quer que você se alimente das besteiras e do lixo desse mundo. Nós temos que ter um posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel disse que nós, como o texto diz, que decidiu firmemente
não se contaminar com os manjares do rei. A decisão tem que ser firme, a decisão tem que ser uma decisão cristã. Eu não quero me contaminar com os manjares do rei. Eu me contento com a suficiência do meu Senhor. Oh, meus irmãos, isso é evangelho. Elias foi um homem que viveu isso. E o segundo P, eu vou tentar entrar no texto mais rápido para você, é o poder. O primeiro P foi a provisão de Deus, e o segundo foi o poder. Observe no texto, versículo 7: mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva para que te sustente. Eu falei para vocês que a primeira ato de soberania de Deus para a sua igreja foi sobre o ser irracional, os corvos. Agora Deus usa o ser racional para sustentar Elias, a viúva de Sarepta. E ele manda ele ir para lá porque o quê? O riacho havia secado. E aí a gente pode perguntar: mas o Senhor mandou eu ir para Querias, e agora aquilo que ele mandou ir para Querias secou. Mas quando aquilo que Deus manda a gente fazer está se acabando, ou seja, aquilo que o Senhor tem te dado como meio de sustento, no caso a gente vai entrar agora na questão do poder. O poder, meu irmão, essa palavra tem que ter muito cuidado com ela, porque o poder é um meio pelo qual Deus é glorificado. Então, primeira coisa, o riacho seca-se e ele manda Elias ir para Sarepta e diz que a viúva vai sustentá-lo. Agora observe no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Opa! Geralmente nos apegamos muito à questão: olha, a farinha, né, da panela está se multiplicando, o óleo da botija, e a gente já viu muita pregação em cima disso. Mas a palavra do Senhor diz que o óleo da botija e a farinha da panela até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Ou seja, havia um tempo, aquele óleo e aquela farinha ia ficar a vida toda brotando. E qual é a lição que a gente aprende com isso? Porque o riacho secou e porque a farinha e o óleo iriam cessar até a volta da chuva. Por quê, meus irmãos? Porque Deus está ensinando para Elias que o coração do homem não pode nunca estar na provisão, mas sempre no provedor. Sempre no provedor, nunca na provisão. Não ponhamos os nossos corações nunca na provisão, nunca no riacho, nunca no óleo, nunca na farinha, mas no provedor. No provedor. O nosso coração tem que estar firmado no provedor, não na provisão, meu irmão. A provisão se acaba, o riacho secou, a farinha ia secar, o óleo ia parar, meu irmão. Mas Deus não seca, Deus não para, Deus continua eternamente. Esse é o Evangelho. Nós não podemos perder isso de foco. Não ame a provisão de Deus, ame o provedor, ame o próprio Deus. O segundo milagre que vai acontecer é a ressurreição do filho da viúva. E aqui nós vemos um ponto que é a mensagem de Elias. Dentro dessa questão do poder, Elias está aprendendo que ele não pode colocar o coração na provisão, mas no provedor. E dentro dessa dependência do provedor vai acontecer o primeiro milagre, que é o milagre da ressurreição do filho da viúva. Ele fica gravemente ferido e ele morre. E Elias vai fazer uma oração com um ritual bem estranho, que a gente não consegue entender o porquê. E esse filho, ele vem a ressurgir, como está aqui no versículo 23 do mesmo capítulo. Você pode ler comigo. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. O filho foi ressuscitado. E eu fiquei pensando: Senhor, o que eu poderia
tirar de lição desse texto? O que o Senhor quer falar com esse texto? Vamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Observe que o texto está falando da obra. Elias estava fazendo a vontade de Deus, que era de enfrentar Acabe. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse versículo 58, ele é o resumo de todo um escopo que Paulo está defendendo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Não temos como lê-lo porque ele é muito extenso, mas Paulo está defendendo que Jesus ressuscitou. E dentro dessa questão da ressurreição de Cristo, ele encerra dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aquela morte daquele menino, trazendo para esse texto de 1 Carta aos Coríntios, nos mostra que a morte, que é o grau máximo da desesperança, não pode impedir o projeto de Deus para a sua igreja, porque Jesus ressuscitou. E pelo fato dele ter ressuscitado, a igreja precisa ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, meu irmão. Se anime, se anime. Se você prega o Evangelho em detrimento da realidade da ressurreição de Cristo, porque muita gente não sabe nem o que está fazendo. Muita gente pensa que um microfone na mão, uma viagem missionária, uma agenda, eu já falei isso aqui outras vezes, é sinônimo de santidade e de poder. Não é, meu irmão. Eu estava vindo para cá, Senhor, o que é que eu vou pregar? Se eu prego o Evangelho, porque o que vai mudar o mundo, a minha vida e a tua vida, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Receita de bolo acaba com 5 minutos, meu irmão. Porque observe que o poder de Deus na vida de Elias era temporário. O poder de Deus na vida de Elias era transitório. O poder de Deus passava, mas o provedor não passa, meu irmão. E a perspectiva do Evangelho de Paulo era porque Jesus havia ressuscitado. E ele dizia: gente, começa a pregar, seja abundante, seja firme, porque o trabalho do Senhor não é vão, porque Ele vive. Porque se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição dos mortos, irmão, vamos dar carga no pecado. É isso que Paulo está dizendo. Mas a ressurreição de Cristo envolve um aspecto interessante, que é a aceitação do sacrifício de Deus pelo seu Filho. Quando Jesus ele ressuscita, Deus aceita o sacrifício pelo pecado. E agora, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus pagou pela morte, Ele venceu a morte não podia detê-lo, porque se Ele fosse reprovado, Ele não havia ressurgido, mas Ele ressuscitou, para que eu e você tenhamos esperança como igreja. Esperança. Essa foi a mensagem de Elias. Agora, a mulher, ela era o quê? Viúva. A igreja, ela não pode ficar viúva. Ela precisa do noivo. Porque além da ressurreição, isso vai começar a apontar para a nossa união com Cristo. Porque Ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele. E agora, esse poder, que é a água que Ele disse, começa a nos aperfeiçoar para o encontro com Ele. Aí Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, no versículo 19: se a nossa esperança, a mensagem de Elias, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. O que tem de gente, meu irmão, tão triste, tão depressiva, tão dividida,
tão moribundo, porque não tem se alimentado do pão celestial. Eu quero provar se alguém comer de Jesus e continuar nessa mesma condição de vida, porque Jesus, meu irmão, não veio te arrancar esse fumo, Jesus não veio arrancar de ti a tua bebida, Jesus não veio arrancar você, a forma como você vive, Ele veio arrancar o pecado que te separa de Deus, e Ele venceu na cruz o pecado, colocando principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz do Calvário. Está consumado. Tetelestais não pode voltar mais atrás. Ele venceu. Ele já consumou o pecado no seu corpo. Ele foi moído, ele foi transpassado. O pecado que nos traz a paz destrava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos, já aconteceu no passado. Sarado do pecado, meu irmão. Pecado. Curar câncer, meu irmão, fichinha para Deus. Curar a doença, qualquer ordem dela, eu não consigo nem curar as minhas. Agora o pecado é um milagre tremendo. Você e eu sermos nova criatura, termos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Criaturas terríveis, orgulhosas, presunçosas, insuportáveis. Porque eu, como um verme, eu estou falando de mim, tá? Como um verme que sou, Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Havia uma profissão romana que, quando o homem matava o outro, isso é chamado necroforia. Ele punha o corpo daquele homem que ele tinha matado e ele colocava nas costas do assassino, e ele atava aquele corpo e soltava ele. Olha lá. E aquele homem começava a andar com o corpo daquele que ele tinha matado. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Quando escreve aos Romanos, a igreja entende o que ele está dizendo. Corpo de morte. Quem me livrará desse corpo de morte? Você imagina, irmãos, um corpo em putrefação, podre, atado às suas costas, e aquele corpo ele começava a apodrecer, e aquele corpo começava a tocar no teu corpo, e com o tempo você ia morrer. O cheiro, os vermes, até lhe matar. Aí Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa podridão? O pecado é isso, irmão. E o que é que Elias estava combatendo? O que é que Elias estava combatendo? O pecado. Elias não estava combatendo a prepotência apenas de Acabe, mas o pecado e a idolatria. O culto a Deus estava sendo extinto. A adoração a Deus. Agora era Baal para lá, Baal para cá. Deus não divide a glória dele com ninguém. E a segunda parte desse evangelho é quando Elias ele vai e faz desafio aos profetas de Baal. Todos nós conhecemos a história. E ele diz: olha, quem responder com fogo, esse é Deus. Se Baal é Deus, segui, meu irmão. Se Deus é Deus, segui. Agora, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, irmãos, nós ficaremos divididos? Porque Deus não quer só me encher de poder, Deus quer salvar a minha vida. A obra que Deus quer fazer em mim tem de ser maior do que através de mim. E tem muita gente querendo dar lugar como Deus pentecostal, mas não tem caráter com o Senhor, não tem sido esmagada a nossa arrogância. Eu fico vendo coisas, viu, pastor? Bota o microfone na mão do irmãozinho, 6 meses, mesmo Deus usando, para ver se ele não muda o comportamento. Aí Deus vem cá conversar. Eu passei por isso. A gente acha que a gente é alguma coisa, mas quanto mais perto da luz, mais a miséria que há em mim e você, ela é mostrada. E a gente tem que confrontar essa miséria, porque o espelho é Jesus, irmão. O padrão é Cristo, o padrão é alto. E quando nós olhamos para Jesus, meu irmão,
que é o padrão que Deus colocou para a sua igreja, a gente começa a ver a nossa desgraça: pecador, pornográfico, maledicente, iracundo, invejoso. Está aqui, ó, porque a palavra nos confronta, meu irmão. E esse evangelho triunfalista, isso não é evangelho. Não é evangelho de Paulo, não é evangelho cristocêntrico. Isso é evangelho do homem, meu irmão. Porque que adianta você amanhã estar de carro novo e ir para o inferno? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Neymar não é referência para a gente. A nossa referência é o pão da vida que desceu do céu. A nossa referência é Jesus Cristo. A referência da igreja é Jesus, irmão. Mas a gente fica querendo ter referências e entramos nesse tique nervoso, nessa ansiedade desenfreada. Eu tenho que ter, eu preciso ter, porque meu irmão tem, porque o vizinho tem, e eu também, meu irmão, entro nessa filha desgraçada, miserável. E Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da igreja dele, com a sua provisão, que é o seu corpo, com a água, que é o seu espírito, e com o seu poder, para que ele seja glorificado. A igreja está suprida, meu irmão. A igreja está bem suprida. O alimento sólido é bem parrudo para mim e para você. Dá para ficar com fome não, irmão. A gente come e fica bem. Porque se alimentar de Cristo e ficar titubeando, o problema não está em Jesus, o problema está em nós. A pergunta que Elias fez: até quando cochearei de dois pensamentos? Uma hora eu quero Jesus, outra hora eu quero o mundo. Levantar a coisa no mundo, outra hora eu quero Jesus. Mas fica assim, nessa vida, né, irmão? Até quando? Então, um dia que Deus for firme. Provérbios 29:1. Eu tenho medo desse versículo. Eu tenho medo desse versículo, irmão. Leio, quando eu chego no final, dá vontade de botar para o 30. O homem que muitas vezes, repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Vai ser um pau. Deus está falando, não hoje, mas vem falando através das pregações aqui. Mas a gente tem o nosso desejo. Eu preciso ser feliz. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos no Senhor. Glória a Deus. No Senhor, meu irmão. Nossa alegria é Cristo. A nossa suficiência é Cristo. O nosso alimento é Cristo. Não existe nada, meu irmão, não existe novidade para nós. Não existe novidade para nós. Não existe para mim, para você, nada. Entenda bem. Eu quero que você compreenda em nome de Jesus. Nada nessa terra. O maior evento que acontecerá na tua vida: namorado, marido, filho, dinheiro, emprego, nada pode superar ou ser mais do que Jesus, irmão. Não tem mais novidade. Não tem mais perspectiva. Só temos que esperar o noivo, meu irmão. Viver apenas dele, comendo dele e bebendo dele. Não tem mais nada para a igreja. Só que eu estou falando que o que tem não é fraco. O que tem já é suficiente. E qual foi a mensagem de Elias? Ele matou os profetas. A primeira mensagem de Elias, depois do poder, foi a mensagem de esperança, que foi da ressurreição do seu filho. E depois a mensagem foi de juízo. Juízo. Foi a mensagem que o Senhor estabeleceu: mata tudo. Que Deus duro, né? Que Deus difícil. Esses dias eu conversava com uma pessoa, perguntava: você acha que a palavra injustiça cabe no vocabulário de Deus? Injusto sou eu e você, meu irmão. Deus é Deus. Não responde para ninguém. Ele é Deus. Quem é o homem para que deles te lembre? Quem é o homem para que deles tome conhecimento? Isaías 41 diz: estes sois menos do que nada, e menos do que nada sois, e a obra que faz não tem valor algum. Ah, não, mas
Mas eu o que, meu irmão? Sabe o que foi que Paulo fez com o eu dele? Não vivo não mais eu, mas Cristo vive no meu eu. E a vida que eu vivo no eu, vivo pela fé no Filho de Deus. A gente tem que esmagar esse eu na cruz. Achar que já pode, achar que já tem, que quer, que ser. E o pastor não me deu oportunidade. E dá para fulano, e dá para Beltrano. Por causa da barba do pastor, por causa da cor do carro do pastor, da calça do pastor, do sapato do pastor. É porque a gente não está se alimentando de Jesus, irmão. Porque quando eu estou bem alimentado, eu não quero comer do outro não, irmão. Quando eu estou bem alimentado, eu não tenho vontade de comer o que o outro está oferecendo não, irmão. Porque a porção que Deus deu outro é do outro. O que Deus deu para mim é para mim, o que Deus deu para você é para você. Agora glorifica o Senhor por que o Senhor tem te dado. Glorifica o Senhor na porção que Ele tem te dado, que você tem recebido do Senhor. E coloque Jesus como seu padrão. Um monte de gente frustrada com o pastor, porque o pastor, porque o líder, porque o diácono, porque o presbítero. Sabe por quê? Porque não compreenderam que Jesus Cristo é a suficiência. Podem me tirar os cultos, meu irmão. Podem tirar minhas agendas, podem me chamar para pregar, mas eu não tenho outros ser além de ti. Eu não tenho nada nesta vida maior do que Jesus. Pode tirar o púlpito, pode tirar meu microfone, pode tirar qualquer oportunidade, mas o meu Redentor vive dentro de mim. Pode até levar a minha Bíblia, meu irmão, mas a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Ninguém tira mais não, meu irmão. Isso é algo que contamina. A gente está frio e dividido porque Jesus não tem sido essa suficiência. Jesus não é venerado. Porque João, quando olhou para ele, caiu como morto. Como o Renan estava falando muito bem, o culto é para Deus, e quem aquilata o culto é Deus. Esse negócio que o culto foi uma bênção, tem que perguntar ao Senhor se foi uma bênção. A gente pudesse dizer, Senhor, foi bênção, mas foi ou não. Leia o capítulo 1 de Isaías, para você se assustar. Desculpe a franqueza, porque essa dureza é na medida que Jeová está falando comigo, meu irmão. Não estou sendo aqui autoritarista. É assim que Ele está falando comigo. Isso aqui é minha devocional. Eu não prego texto copiado e colado. Não estou querendo ser arrogante com isso. Eu não tenho hábitos para isso. Eu não gosto disso. Deus me dá um tema, eu fico sem pregar, meu irmão. Eu não consigo ficar copiando e colando. Isso aqui não é internet, isso aqui não é fruto de livro teológico, isso aqui é minha meditação. Porque Deus fala conosco. Deus falou com Charles Havis Spurgeon. Deus fala com os irmãos, não fala comigo, não fala com você. O caminho da oração está aberto, igreja. Então Deus é o Deus da provisão. Deus já proveu com o pão. Deus já proveu com a água. Deus é o Deus de poder para a igreja dele, para a glória dele. Porque depois da ressurreição do Filho, que foi que aquela viúva falou para ele? Vejo que tu és profeta e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Quem foi glorificado? Deus. Vejo que Deus é contigo. Deus é contigo. A palavra de Deus. Não é a tua palavra, meu irmão, nem a minha. A palavra de Deus na tua boca é verdade. A palavra que tem um dono, que tem um proprietário, na tua boca, vaso de barro, ela é de Deus. Não ouse tomar essa palavra. Essa palavra tem um dono. E a gente quer pregar de todo jeito. A palavra de Deus, pertencente a Deus. Aleluia. Vamos ao último P. Preservação. Amém? Capítulo 19, versículo 15 de 1 Reis. Provisão, poder e preservação. Disse o Senhor:
vai e volta ao caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás o profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Agora preste atenção comigo, versículo 18. Também, o que? Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa palavra conservei, ela tem como sinônimo preservar. Algo que é conservado é algo que é preservado, é a mesma coisa. Procurei em outras traduções, não tem, mas no dicionário português, se você olhar lá, conservar, vai estar a palavra preservar, é só sinônimo. E quando eu ainda não tinha recebido esse último P, e quando eu li isso aqui, eu comecei a glorificar o Senhor, porque eu estava na direção certa, ou melhor, o Espírito me levando na direção certa, porque eu não sabia até então que Deus estava preservando. E Deus chega para Elias, diz: Elias, tem 7.000, e a gente só trabalha a parte dos 7.000. Agora veja como o texto fala: também conservei em Israel 7.000. Quem conservou? Quem conservou? Deus. Não foram 7.000 que em si mesmos não se dobraram, foram 7.000 conservados por Deus. Meu irmão, a igreja, ela é indestrutível. A igreja, ela é gloriosa. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Deus estava falando com Elias: eu preservei, eu conservei 7.000, Elias. E também você, Elias, porque a espada de Jezabel não tocou em você, Elias. Eu te guardei, Elias. Não está percebendo, Elias? Eu preservei você de Acabe. Eu preservei porque Acabe queria matá-lo. Ele diz: eu fiquei só, você e eu. A operação Lava Jato, crise da Petrobras, corrupção, né? É o que nós estamos vendo aí. Temos que orar, temos mesmo. A Bíblia diz que nós temos que orar aqui lá nas autoridades. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: com corrupção, com Petrobras, com Lava Jato, a igreja do Senhor, ela vai ser conservada, ela vai ser preservada, porque nós já temos recebido pão. Deixa levar nossos carros, meu irmão. Deixa levar, fechar. Vai fechar a conta, deixa levar, meu irmão. Não é no desespero. Por quê? Porque nós já temos o pão vivo que desceu do céu. E ele diz que aquele que por mim se alimenta, por mim o quê? Viverá. Nós temos uma garantia que se nós nos alimentarmos de Cristo, nós não vamos morrer, nós vamos eternamente. Veja que o texto ele tem uma crescente. Deus ele traz a provisão para Elias. Deus ele enche Elias de poder para trazer a mensagem de esperança e de juízo, que é transitória. E Deus agora mostra para Elias: eu preservo 7.000. Continua no teu ministério, continua empolgado, continua alegre, continue firme, porque tem 7.000 que eu conservei, assim como eu te conservei. Amém? Segundo Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Versículo 11. Eliseu, né? Elias passa o poder dele dobrado para Eliseu. Mas no versículo 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu ao céu. Ele foi o quê? Preservado.
ele foi preservado na igreja do Senhor. Deus provou para ele. Eu preservei. E levou aos céus, tipificando a nossa ida também. Nós um dia, igreja do Senhor, habitaremos com Jesus. Um dia nós vamos habitar com Deus. Um dia você e eu vamos morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, tá? Tem certeza maior do que essa. Mas é bem certo que aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que receberam a provisão de Deus, aqueles que estão usando o poder para glorificar Deus, porque esse é o processo, eles vão receber o galardão da preservação de Deus. Porque um dia, isso deixa a Apocalipse que vai ajudar nossos olhos toda a maravilha. Vai chegar um dia que nós veremos como ele é, e já não vai criar acusação, porque o corpo mortal vai ser revestido de mortalidade. Tem um corpo corrupto e incorruptibilidade, e assim como ele é, os seremos. Isso está no meu coração. Nos céus e na terra, as visíveis, sol, estrela, mar, as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Versículo 17, por gentileza, lá. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes, e nele tudo está patente, tudo está debaixo do seu governo. Versículo 18, lá. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça da igreja. Para que em tudo, ele tem a primazia, como é na vida. Em tudo, meu irmão. Na minha vida, na tua vida, ele tem que ter a primazia, o melhor para Deus. A glória é para Deus. A tua vida é para Deus. A minha vida é para o Senhor. Os nossos amores, os nossos filhos. Não Cristo é o filho para as necessidades apenas. Não Cristo é o filho para Deus, para Deus, para você. Mas Cristo é o filho
Jesus. Nós estamos aqui. Por quê? Amado dos irmãos atrás, tivemos necessidade de nos irmãos, para que nós pudéssemos ter esperança, provisão, poder e preservação. Então, essa noite nós gostaria de se submeter a esse Jesus. Essa é a palavra, se submeter a Ele, ao governo dele, à suficiência dele. Eu, nessa noite, gostaria de dizer que eu preciso de Jesus. Jesus não é uma opção. Jesus não é uma opção, eu escolho ir ou não. Jesus é uma necessidade. Imagine, Deus me deu essa ilustração. Nós estávamos na terra e os terrestres receberam uma bomba chamada pecado, e esse pecado caiu na humanidade. E esse pecado é letal, é mortal. E esse pecado, ele começa a matar as pessoas, mutilar as pessoas por todas as doenças emocionais, físicas, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. As pessoas começam a ficar mutiladas.